Olá, irmãos, graça e paz. Eu quero dar continuidade aqui ao assunto de falar em outras línguas. Nós temos gravado algumas lives, nós temos alguns vídeos disponíveis sobre isso e nós temos recebido pedidos de irmãos para que a gente fale um pouco mais acerca dessa manifestação, dessa chave preciosa que o Senhor ele disponibilizou para a igreja de Cristo, para que a igreja entrasse numa dimensão maior. E eu tenho recebido diversas mensagens, tanto de testemunhos, de pessoas que começaram a praticar conforme nós temos ensinado, e também de pessoas que têm tido algumas dúvidas, né? Nós precisamos entender uma coisa: quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. É o seu espírito, o seu eu, seu homem espiritual que é edificado. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Amém? Então você é um ser espiritual. Quando você ora na sua língua nativa, no nosso caso aqui, português, a nossa mente ela consegue manipular a nossa oração. Ela começa a trazer as coisas e nós vamos trazendo às vezes coisas que nós achamos que são necessidades e não são. Nós começamos a orar por coisas que muitas das vezes não faz nem sentido. Ou nós entramos naquela prática de vã repetições, porque já não sabemos mais o que orar. Porque tudo que a gente achou que era relevante, nós oramos. Não está errado você orar em português. A questão é que a Bíblia diz que nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como pedir, mas quando eu oro em espírito, toda vez que a Bíblia fala em espírito, orando no Espírito Santo, orando em espírito, ela está se referindo a orar em outras línguas. Então, quando você ora em outras línguas, de fato você ora. Você ora bem. Por quê? Porque o Espírito ele vai te levar a uma dimensão espiritual onde você vai ser preenchido, onde as suas necessidades elas serão de fato supridas, não as necessidades que a sua alma diz que você precisa, não, mas de fato aquilo que o Espírito Santo direciona. Porque quando nós oramos em outras línguas, o nosso espírito se une ao Espírito de Deus em uma só conexão e leva aquilo que nós precisamos, leva a intercessão. Então, para nossa mente, ela não vai entender nunca o nosso ela vai achar que não faz sentido, mas o nosso espírito está sendo edificado. Então, muitas das vezes, aquilo que no mundo natural não parece ter feito, porque é algo espiritual, perceba algo. O que é espiritual tem um efeito no mundo espiritual primeiramente. Então, se Deus te deu um meio, por exemplo, cura é um meio sobrenatural, é um meio espiritual, de você impor as mãos sobre a pessoa e um poder ser transferido da sua mão para o corpo daquela pessoa e ela ser curada. Isso é uma ação, é um poder sobrenatural, é um poder espiritual. Então ela acontece, quando você ora e você declara a cura, ela acontece primeiramente no mundo espiritual e se materializa, se manifesta no mundo natural. A oração em línguas, quando nós temos essa prática, a gente pode passar dias orando e achar que não está acontecendo nada, mas algo está sendo edificado no mundo espiritual. Coisas que eram para o futuro estão vindo à existência para agora. Por quê? Porque eu estou me equipando, me estruturando. Coisas que eu iria precisar de 1, 2, 3, 10 anos para ter uma estrutura, uma mentalidade, estar maduro para usufruir. Quando eu oro em outras línguas, eu entro no processo de aceleramento espiritual. Então eu começo a ser edificado, a criar uma maturidade espiritual, a criar uma estrutura espiritual, e isso vai se refletir na minha vida pessoal, na minha vida emocional, dos meus relacionamentos com pessoas. Existem pessoas que dizem assim: o meu marido não me dá atenção, a minha esposa não me dá atenção. Começa,
Sabe? Aí eu pego e olho assim, você ora em línguas? Não. Começa a orar. Porque quando você começa a orar, até o que é podre que está dentro de você, que você não enxergava, começa a sair, começa a ir para fora. Porque quando você ora em línguas, a água do Espírito começa a te limpar de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, se você era ignorante, você recebe sabedoria. Se você era grosso, você começa a ser manso. Se você vivia estressado, nervoso, você começa a andar numa tranquilidade, numa paz. Se você tinha medo, você começa a ficar corajoso. Se você se irritava fácil, agora você já não se irrita mais. Se você não era nada amoroso, você começa a ser amoroso. Por quê? Porque você está orando em outras línguas. Então, quando eu estou até mesmo gravando a live ou estou falando sobre oração em línguas, eu oro, eu estou orando aqui. Tem um momento que você vai me ouvir. Eu estou me edificando. Eu estou recebendo aquilo que é do Espírito. Enquanto eu estou falando dele, eu estou me edificando espiritualmente para passar aquilo que é espiritual para você. Amém? Quando eu oro em línguas, eu não passo informações. Eu recebo direcionamentos, palavra rema, carregadas de vida e de unção. Um determinado irmão esses dias falou: Caio, eu posso orar em qualquer lugar, qualquer hora. Tem um tempo, tem um lugar, é na igreja que eu oro, tudo. Não, querido, você ora em todos os tempos. A hora que você quiser. É uma chave espiritual que Deus te deu para ligar e desligar a hora que você quiser. Porque ela é para edificação pessoal. É diferente do falar em línguas com interpretação para a igreja. A oração, a prática da oração em línguas é para edificação pessoal. 1 Coríntios 14, no versículo 2, ele vai dizer assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Já no versículo 4 desse mesmo capítulo, Paulo diz assim: o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo. Então perceba que quando eu oro em outras línguas, eu estou me edificando. Então não precisa ter um lugar específico para me edificar. Eu posso me edificar em todo tempo. Eu posso me edificar em toda hora. Eu posso estar aqui falando com você e me edificando. Aleluia. Porque é uma prática de edificação. Deus deu para a igreja. Esse é o meio. Essa oração, os filhos do Senhor, ele tem um controle. A hora que ele quer parar, a hora que ele quer orar. Ele pode orar em voz alta, em voz baixa, mas uma coisa. Orar em voz alta é a mesma coisa que orar em voz baixa. Tem gente que acha que quando ele tá lá e orando em voz alta, meu Deus, tá cheio de poder. Não, querido, só mudou a tonificação, o tom. Mas tem o mesmo efeito de quem ora em voz baixa. É muito raro você me ver orando em voz alta aí, aquele estilo pentecostal. É muito raro. Por quê? Porque eu entendi. Aí às vezes a gente ora numa intensidade, em voz alta, tudo, e nós perdemos a voz. Aí depois a gente não consegue mais orar. Fica rouco. Então é melhor a gente orar num tom que só a gente vai ouvir, né? Um tom onde a gente vai ser edificado, que não vai pesar, e você ficar... Você pode orar no seu trabalho, baixinho. Você pode orar na faculdade, no shopping, na rua. Teve momentos que eu saía de casa orando em línguas e eu nem me tocava, que eu ia para os lugares e estava orando em línguas. E algumas pessoas paravam, olhavam assim. E um dia eu percebi, eu me toquei, eu falei: opa, peraí, eu tô orando em línguas e o povo tá me achando estranho.
Aí eu parei e pensei, não, mas peraí. Na nossa nação aparece um monte de estrangeiro, gente com vários lugares falando com línguas que quase ninguém entende. Então, eu comecei a ignorar, querido. Eu falei assim para eles. Para eles eu sou só mais um estrangeiro. E na verdade nós somos estrangeiros, nós viemos de um lugar diferente. A nossa casa, o nosso país de origem não é aqui, mas de origem espiritual, tá, querido? Não é aqui. Amém? Aquele que é carnal, ele não entende as coisas do Espírito. Mas aquele que é espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. O homem carnal, para ele, orar em outras línguas parece loucura. A questão é, se você é um ser espiritual, você precisa de um meio para edificar o seu espírito, e você edifica orando em outras línguas. Esse é o meio que Deus te deu para ser edificado. Olha só, quando a gente para olhar Efésios 6, nós vamos ver Deus falando da armadura. Deus vai falar que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadores do século e tal. Aí a Bíblia vai, nos versículos abaixo, ela vai começar a citar as armaduras de Deus. E ela diz assim no versículo 18 de Efésios 6. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então perceba que ela dá uma chave aqui. Orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando. Então perceba que há uma chave espiritual. Veja que o modo para que eu e você nós viemos estar também capacitados é orando em outras línguas. Orar no Espírito Santo, orar em outras línguas, não significa simplesmente orar sem pronunciar palavras. Nós estamos pronunciando códigos espirituais. Você está declarando coisas a seu respeito. E Deus está entendendo, Ele está edificando isso dentro de você. Romanos 8, do 26 ao 27, diz que o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Então perceba que quando você está orando, a palavra aqui quando diz aquele que sonda os corações, está falando do Espírito, falando nosso ser espiritual. Sabe qual é a mente do Espírito? Então aquele que sonda os corações, o nosso Espírito, sabe qual é a mente do Espírito. E esse Espírito está em letra maiúscula, então aquele que sonda o nosso coração sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Então Deus, Ele conhece a mente daquele que sonda o nosso coração. Quem sonda o nosso coração? Nosso ser espiritual, o Espírito Santo. Por isso que essa intercessão é uma intercessão poderosa. É uma intercessão que não passa por corrupção, não passa por uma oração distorcida. Por quê? Porque o Espírito intercede por nós. Ele sonda aquilo que está no nosso espírito quando nós oramos em línguas. Ele sonda o nosso ser espiritual. É como se nós estivéssemos aqui. E o nosso espírito está comunicando, Espírito Santo. Ele vai sofrer um infarto. Ele precisa de uma cura. Só que o corpo dele ainda não deu sinal que ele vai sofrer um infarto. Espírito Santo, o diabo está tramando contra a vida dele, para quando ele sair daqui,
e levar um tiro. Espírito Santo, ele está a ponto de ser roubado e ele não percebeu. Então quando você está aqui, o Espírito Santo está orando, está intercedendo, levando para Deus. Deus, ele precisa de uma cura. Pá, a cura acontece. Ele precisa de uma proteção. Proteção acontece. Ele precisa ser livre disso, daquilo. Um determinado dia, eu estava no meu quarto, onde eu passo a maioria do tempo quando eu estou em Curitiba, quando eu não estou viajando para ministrar. E era de tarde já. Eu senti muito forte de ir pro meu quarto. Eu peguei e fui e fiquei lá. E quando eu ia sair, eu senti muito forte orar em outras línguas. Eu falei, opa, alguma coisa tá para acontecer. E eu comecei, comecei a orar. E Deus trouxe a minha mãe à minha memória. Minha mãe estava no trabalho. Já estava quase dando horário dela sair e vir para casa. E na hora que ele trouxe, eu falei, opa, Deus quer fazer alguma coisa. Então eu orei na minha língua nativa, português, né? Nasci no Brasil. Então eu comecei a orar, Deus, guarda minha mãe, livra. Orei em português aquilo que eu achei que seria eficaz. E aí eu falei, Espírito Santo, eu não sei se existe alguma coisa a mais. Talvez eu não sei o que mais orar a respeito. Porque o Senhor só me trouxe a imagem dela, então eu não sei o caminho que eu devo seguir para orar. Mas eu estarei orando em outras línguas, eu intenciono, eu intercedo em línguas pela vida da minha mãe. E comecei. Orei ali uns 5 minutinhos em outras línguas e eu senti aquela paz. Falei, opa, amém. Então eu entendi que concluiu. Você vai tendo esses discernimentos, essa sensibilidade, conforme você vai orando em outras línguas. Aí você consegue discernir quando é o Espírito Santo. Porque ele vai diferenciando, você vai sendo levado a um lugar, a uma posição espiritual em Deus, onde o discernimento flui de forma mais clara. Então você quer ouvir a voz de Deus, um dos meios é orando em outras línguas. Por quê? Porque você vai rasgando todos os véus e o seu espírito vai ficando nítido, claro. Ele vai tirando tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que tem travado às vezes você de fluir. Então ele vai tirando as suas mazelas, as suas sujeiras. Porque antes de... Esse fato de orarmos em línguas, como a Bíblia diz, edifica. Então para edificar ela precisa tirar todo o entulho. Então quando você ora, muitas das vezes você não vê muita coisa porque Deus está tirando os entulhos. Deus está limpando, Deus está tirando, Deus está esvaziando para encher você com o Espírito dele. Uma intensidade maior, para te encher uma sensibilidade maior. E na hora que eu senti aquela paz, quando eu orei pela minha mãe em outras línguas, acho que passou 40 minutos, 50 minutos, ela chegou em casa. E aí ela falou, olha, eu saí do trabalho, tal horário. E chegou um cara num ponto, armado, no ponto de ônibus. E ele estava assaltando o pessoal. Aí quando ele veio pro nosso lado, ele pegou e passou direto. Aí eu vi aquilo, eu fui pro quarto, falei, Espírito Santo, o Senhor é bom demais. O horário que ela falou que isso aconteceu era o horário que eu estava orando. É o horário que ele tinha me comunicado para orar em outras línguas. Eu creio que Deus, ele é poderoso, mas eu creio que a minha intercessão foi o que livrou a minha mãe e as demais pessoas de serem assaltadas ali no ponto de ônibus que ela estava. As pessoas que estavam no ponto da frente foram assaltadas, mas quando foi ali, ele passou direto. Então há um poder sobrenatural na oração em línguas. Há livramentos que acontecem. Há liberações de bênçãos que acontecem. A honra de Deus que acontece.
Quando você ora em outras línguas, você está se edificando. Existe também a língua de intercessão. Interceda por alguém e fale: Deus, eu não sei como orar por isso, mas eu oro agora intencionando em outras línguas. Deus, eu preciso das minhas finanças. Eu estava esses dias com algo financeiro. Eu precisava ser liberado. Estava tirando minha paz. Falei, quer saber? Deus, eu estou jejuando por isso. Eu vou orar em outras línguas agora. Eu orei ali, querido, 5 minutos. E aguardei. Quando foi a noite que eu peguei meu aplicativo, que eu olhei, eu falei, oh, aleluia. Já deu certo. Tá liberado, agora só falta chegar. O que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando lá toda hora. Ah, chegou, não chegou. Não, querido. Ele falou, obrigado, pai, porque já chegou. E começou a orar em outras línguas. Então, essa é uma prática poderosa. Ela traz tranquilidade, ela traz calma para você. Ela te faz crescer na fé, ela edifica a sua fé santíssima. Uma determinada vez, eu estava precisando de alguns recursos para o ministério, para a gente comprar algumas coisas para aplicar no ministério. E não tinha de onde tirar, querido. Eu lembro que a gente tinha gastado tudo na igreja que a gente estava. E até recursos pessoais eu investi e eu fiquei sem nada. E ainda faltavam as coisas para o ministério e para nós, né, para meu uso pessoal. Eu falei, Deus, eu te apresento agora as minhas finanças. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei se o Senhor vai usar pessoas, se o Senhor vai tocar em pessoas. Eu não sei como vai acontecer, mas eu vou orar em outras línguas. Eu intercedo em prol disso. Cara, eu comecei a ficar orando, irmãos. Eu comecei a ficar orando em outras línguas, intencionando em prol disso. Eu orava meia hora, depois eu orava 5, 10. Enquanto eu orava, ficava obrigado, Jesus, que já chegou. Oh, xarabracatarabá, eu te agradeço, xarabracatará, pelos recursos chegando. E eu ainda faço isso até hoje. Eu sei que tem pessoas que são tocadas por Deus. Algumas são tocadas e obedecem um direcionamento. Outras são tocadas e tem se recusa a dizer, não, se eu fizer isso vai faltar. Ora em línguas que você vai ver que o que Deus coloca na tua mão nunca falta. Pelo contrário, prospera. Eu aprendi isso com o Pai. Eu ficava às vezes falando, Deus, mas aí eu vou ofertar na vida dessa pessoa. Eu não vou ter pra mim, Deus, vai faltar. Olha, o Senhor sabe que já tá difícil. Quando eu comecei a orar em línguas, eu falava, Deus, não vai ter, mas o Senhor tá mandando, eu vou orar. Mas eu vou orar para que essa semente vá violentamente ungida e quando ela cair na terra, ela já venha começar a brotar. Eu oferto, eu consagro essa semente, mas eu oro em línguas, consagrando também no reino espiritual ela. Aí ficava, querido, era incrível. Dava resultado. Então é uma chave espiritual que alcança níveis, lugares, manifestações sobrenaturais que muitas das vezes nós não sabemos, ou não imaginamos, ou nós temos aquele entendimento limitado. Então por isso que quanto mais nós oramos em língua, nós falamos em mistérios com Deus. Então existem muitas coisas que pra gente parecem mistérios ainda, porque nós não estamos edificados, estruturados espiritualmente para usufruir. Mas quando eu começo a orar em outras línguas, essa edificação vem e eu começo a desfrutar de coisas mais intensas. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Eu espero ter te abençoado com essa mensagem. Ora em línguas. Nem que seja 15 minutos de manhã, 15 minutos antes do almoço, 15 minutos à tarde, 15 minutos à noite. Ore em línguas. Ore em línguas. Faça isso ser uma prática. Ore em línguas. Fale menos e ore mais em línguas. Murmure menos e ore mais em línguas. Ore em línguas e seja grato. Deus, está difícil, mas obrigado, Pai, porque
está dando tudo certo. Às vezes você não vai conseguir nem falar em português direito, porque você está tão acostumado a orar em outras línguas, você vai querer ficar falando toda hora. Você chega, vai trocar as palavras, vai esquecer palavras, por quê? Porque você está exercendo uma prática. É igual alguém que fala inglês, fala português e inglês. Às vezes as pessoas começam a falar tanto inglês, 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 quando vai falar a sua língua nativa, às vezes sai até difícil de ser entendida. Perde até o jeito de falar, por quê? Porque ela está acostumada a viver falando uma língua totalmente diferente. Então, quando nós oramos em outras línguas, nós paramos de ficar falando somente as línguas naturais, nós começamos a falar as línguas espirituais. Glória a Deus. Aleluia. Que o Pai continue te abençoando poderosamente no nome de Jesus e continue com essa prática sobrenatural. Ore em línguas em todo o tempo todo, ore em outras línguas. Precioso nome de Jesus, até a próxima e fiquem na paz.